Bom, pessoal, expectativas frustradas são um problema para todos, né? Todo mundo sofre com isso. E quanto maior a expectativa, maior a tristeza quando ela se frustra. Normal isso. E esse problema se agrava muito no casamento porque você tem dois padrões diferentes de expectativa, né? Cada cônjuge tem a sua expectativa e muitas vezes não corresponde, a expectativa de um não corresponde à do outro. Eu queria falar hoje sobre um tipo de expectativa frustrada que é uma grande fonte de discórdia, de problemas em muitos casais. É a expectativa financeira, quanto ao patrimônio material que um casal tem ou almeja ter ou quer se esforçar para ter. Essa expectativa, ela varia de pessoa para pessoa e no casamento você pode ter padrões, critérios diferentes e acho que é uma fonte de tensão bem prática, bem do dia a dia, e é por isso que a gente queria falar, por isso que escolhemos esse tema aqui. A nossa sociedade, ela puxa muito pela cobiça. Tem muita ênfase hoje sobre a aquisição de bens e serviços de tudo que é jeito. Profissionais competentes de marketing, né, buscam atiçar isso ao máximo, né, o desejo de novas aquisições, e muitas delas realmente interessantes, né, e tudo. Então, é o trabalho deles, não estou criticando, mas nos puxa nesse sentido, nos puxa por isso. E também tem muita exposição pública em redes sociais, que é uma coisa que não tinha há muito tempo. Então você passa... Claro, você não vai postar um momento de grande tristeza em redes sociais. Normalmente você posta coisas interessantes, agradáveis, que tem alguma novidade, né? Você não vai, comer uma farofa 3 horas da tarde, e daí? Né? Você posta algo que tem alguma coisa de interessante. E isso muitas vezes gera alguma ansiedade também, alguma frustração em um ou em ambos os cônjuges. Essa busca grande por aquisição de bens e serviços, né, tem sido muito incentivada hoje, né, muito exagerada até. E muitas vezes às custas de virtudes que muitas sociedades sempre valorizaram, como honra, decência, moderação. Isso hoje, essa aquisição de coisas e bens e experiências, né, tá mais valorizado do que coisas que as pessoas sempre valorizaram, né? E talvez muitos antigos achassem a nossa sociedade bem tola de inverter essas coisas, né, bem insensata. Então é comum que hoje se admire mais alguém que tem muito dinheiro, mesmo sendo alguém indecente e cruel, do que alguém honrado, decente, moderado, que não tem tanto patrimônio. E isso é meio tolo, né? Acho que se fosse fazer um censo aí histórico, aí, a maioria ia achar isso uma grande tolice. Mas hoje parece que está meio por aí. Mas seja como for, a gente vive hoje, né? Deus nos escolheu para nascer nessa sociedade atual e é com ela que a gente tem que lidar com as suas coisas positivas e seus problemas, né? Então, eu queria apresentar uma sugestão nesse sentido, sobre como lidar com essas expectativas de questões patrimoniais no casamento, diante desse contexto que nos puxa tanto pela nossa cobiça, pela vontade de ter mais, mesmo que à custa de coisas que sempre se considerou mais valiosas. A sugestão é bem simples e leva a vida toda para praticar. Controlar a sua cobiça. Moisés já escreveu isso, né, no 10º mandamento. A gente vai já ler ele também e mais um outro. Então, não é receita nova, é bem antiga, mas eu acho que é a mais eficaz para 2019 no Brasil. Controlar a cobiça. E, dentro do possível, ajudar o cônjuge a controlar dele. Aí a nossa capacidade é menor já, mas que a gente use a que possa ter, né? Então, como lidar com expectativas frustradas em questões financeiras, como evitar muita frustração nisso, eu acho que a primeira coisa é controlar a cobiça. A Bíblia proíbe a cobiça tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? O 10º mandamento, já referi a ele diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Boi ou jumento, você pode entender aí o trabalho dele, a empresa dele, o que seja. É uma sociedade rural. E Efésios diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção, Efésios 5:3, nem menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então a cobiça é um monstro que pode nos devorar. Se a gente deixar ele solto, ele vai acabar com a gente. Então a gente tem que deixar ele de coleira
uma coleira bem resistente, se puder botar 2 coleiras nele, com uma corda que não chega até você. É algo que vai nos distrair da nossa carreira enquanto filhos de Deus, na nossa estrada até o céu. É algo que vai levar a gente a valorizar o que não deve, a valorizar, eu diria, lixo em vez de ouro. Coisas meramente terrenas em vez de recompensas eternas celestiais, que a Bíblia fala muito sobre ela. Ao proibir a cobiça, né, Deus está protegendo um determinado valor. É assim que as regras funcionam, até hoje é assim. Uma regra que criminaliza o homicídio está protegendo a vida. Uma regra que criminaliza o furto está protegendo o patrimônio. Ao proibir, ao criminalizar, por assim dizer, a cobiça, Deus está protegendo o quê? Qual é o valor que Ele está protegendo com essa proibição? Não é gratuita a proibição. Eu entendo que seria o contentamento com aquilo que Deus dá. Uma satisfação com o que Deus dá. Se Ele vai dar mais ou menos no futuro, bom, hoje eu estou satisfeito com o que Deus me dá. Eu acho que esse é o valor protegido por não cobiçar. Esteja satisfeito com o que Deus lhe deu hoje. Você está vivo hoje, você tem noção, você recebeu muito de Deus, muito mais do que você recebeu quando estava na barriga da sua mãe. E eu acho que ele busca assegurar uma atitude revelada pelo salmista, lá no Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero ao Israel no Senhor desde agora e para sempre. O controle da cobiça e mais outras coisas, mas o controle da cobiça foi um dos fatores que levou o salmista a experimentar essa paz gigantesca. Não tem nada mais relaxado na criação do que um bebê depois de mamar, né? A gente está vendo isso agora, né? E todo mundo se lembra disso. Ele simplesmente desmaia, né? E tudo. Então é um relaxamento total, não está preocupado com absolutamente coisa nenhuma na vida. E ele estava assim, consigo próprio. Então veja que equilíbrio aqui e tudo, né? E uma das coisas que fez foi controlar a cobiça. Então veja o valor desse negócio que eu estou falando aqui. A cobiça vai nos levar para um caminho ilusório, que não vai satisfazer nunca. Já viram naqueles filmes, aquelas corridas de cachorro? Que eles botam lá um alvozinho, uma cenoura, um negócio, e os cachorros saem disparados, dá o máximo deles, quase morrendo os cachorros ali de tanta vontade de pegar aquele alvo. Eles nunca vão conseguir pegar aquele bendito daquele alvo. Nunca. Porque ele é sempre um pouquinho mais rápido. Ele chega perto de conseguir, e o alvo vai, e ele vai, e o alvo também. E vai assim até o final da corrida. Essa é a ilustração que eu vejo mais próxima do que a gente está falando aqui. Né? Com a cobiça é mais ou menos assim. A gente busca satisfazer ela. Chega perto, acha que chegou, e ela vai mais um pouquinho, e você vai de novo, e você vai de novo, e você vai de novo, até você morrer. Eu acho que esse aqui é um dos principais enganos que Satanás fez. Eu acho que é um dos planos padrão que ele usa desde sempre. Assim. Acho que esse aqui ele é um dos golpes padrão dele. Né? Todo golpista, né, todo estelionatário tem os seus golpes prediletos. Esse aqui eu acho que é um dos que ele gosta e que funciona muito bem toda a vida. Né? Muita gente cai como um patinho. Que é o quê? Ele atrai sua atenção para um alvo de cobiça. Esse alvo vai variar, mas é um alvo de cobiça. Você se mata para pegar aquele alvo de cobiça, acha até interessante por um tempo, dura pouco, e já ele bota outro, e bota outro, e bota outro, e passou um dia, e passou um ano, e passou 10 anos, passou 20 anos, e acabou sua vida. E você não se preparou para a eternidade de forma adequada, porque estava sempre atrás de um novo alvo de cobiça, de um novo bichinho que o Satanás bota para os cachorrinhos correrem. Só que os cachorrinhos somos nós. E eu estou falando aqui tanto a crentes como a descrentes. Claro que para alguém que não se arrependeu dos seus pecados e não implorou por salvação ao Senhor Jesus Cristo, a situação é muito mais grave, porque está lidando aqui com o céu e o inferno. Então é muito mais vital aqui o negócio. Mas mesmo para os que vão para o céu, para os crentes já salvos, tem uma diferença grande de como você vai viver na eternidade, de recompensas que você vai receber. A Bíblia fala exageradamente da importância das recompensas que cada um vai receber no céu. Fala muito, exageradamente, eu diria, de novo, em razão do que cada um fez na terra.
Por exemplo, o Senhor Jesus, no começo do seu ministério, ele fala de tesouros no céu, em Mateus 6. E nos manda buscar tesouros no céu. Não é, se vier, bacana. Ele disse, não, busque. É no imperativo, busque, queira, vá atrás como um tesouro. E também fala de crentes que vão ser salvos como que através do fogo. Lá em 1 Coríntios 3,15. Sobre a expressão de como que através do fogo, né? O pastor MacArthur fala o seguinte, a ideia aqui é de uma pessoa que corre em meio a chamas, sem se queimar, mas que carrega em si o cheiro da fumaça. Alguém que escapou do incêndio quase. Está todo cheio, o cabelo saindo fumaça ainda, tudo. E alguém que escapou por pouco de ser queimado no fogo. É o aluno que passou na recuperação da ré, né? Então, foi salvo, mas meio chamuscado. Enquanto no mesmo trecho fala de outros que vão receber recompensas valiosíssimas, pedras preciosas e tudo mais. Então, 2 vão para o céu, mas um meio chamuscado. Então, se quer você seja crente ou não, é muito importante se preparar para a eternidade. E saiba que o diabo ele é um enganador. O pastor Mauro pregou isso há pouco tempo aqui. Ele é um enganador que quer lhe destruir. É um estelionatário homicida, assim. Ele quer enganar para lhe destruir. E esse é um dos golpes padrão dele. Então, cair nisso aqui é pior do que cair no golpe do sequestro relâmpago, porque é bem mais velho do falso sequestro. Esse golpe é bem mais velho do que o do falso sequestro. Tá? Aqui é a receita velha já. Se a gente cair nesse golpe antigo de Satanás, nós vamos gastar dias e dias e anos e décadas correndo atrás de uma cobiça que nunca vai ser satisfeita. Vai ser satisfeito um pouquinho só para dar o gosto de ir atrás da próxima cobiça, para gastar mais tempo, sem se preparar para a eternidade. A oportunidade de acumular esses tesouros no céu é agora, e enquanto brilha o sol em cima da gente. Né? E trazendo isso para os nossos casamentos, né, eu queria dizer que é muito importante o casal ter essa mesma prioridade. Concordar nessas coisas básicas aqui. Não tenham conceitos tão diferentes um do outro nessa questão. Pelo menos ir até aí, pelo menos concordar até aí. Se tiver um grande descompasso aqui, isso vai ser uma fonte de conflitos constante. Pode ter uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses bom, mas vai enganchar já de novo. É uma coisa que vai ficar voltando o tempo todo. Por quê? Se um cônjuge considera o outro um materialista, total, um ganancioso, ele vai facilmente desprezar a opinião desse ganancioso sobre a criação da família, ou sobre as coisas de Deus. Não vale muito. Esse cara é um desqualificado, é um ganancioso total, aí, só pensa em dinheiro. Não vale muito o que apita sobre isso, não. Isso vai dar problema. Se um cônjuge considera o outro um incompetente, um preguiçoso, um alienado, fora da realidade e tudo, ele também vai dar problema. Vai facilmente diminuir o respeito e a admiração por essa pessoa. Também vai enganchar. E isso com base nos níveis de cobiça diferentes. Ou um descontrole de cobiça de uma determinada forma. Então veja o nível de problema que a gente está falando. Isso vai dar problema a vida inteira. Então é importante, que eu queria deixar, estamos realmente chegando no finalzinho aqui, é importante o casal estar de acordo, pelo menos, no ponto fundamental, de que não se deve buscar um patrimônio movido por cobiça. Pronto, se for até aí, já é muita coisa. Então, a gente quer aumentar a empresa, quer ser promovido e tal. Pronto. Quer por cobiça? Está ruim. Está ruim, melhor não querer. Desfaz, volta. Já deu errado. Já está no caminho errado. Isso é movido por cobiça? Então está ruim. Se concordar com isso, já vai ser um grande avanço. E concordar que as nossas ações aqui devem ser uma preparação para a eternidade. Pronto. Eu acho que se o casal saiu hoje à noite concordando com isso, já pode resolver um problema de um monte de problema de muita gente aqui. Então a gente não deve buscar mais patrimônio movido por cobiça e deve se preparar aqui para a eternidade. Se concordar com isso, eu acho que já está melhorando. E sabe uma coisa? Querer ficar rico é perigoso. Ia fechar uma faculdade de marketing já, talvez. Né? Mas querer ficar rico é perigoso. Quem está falando foi Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 6:9. Diz assim: ora, os que querem ficar ricos, não é os que nasceram ricos ou nada, os que querem, a sua vontade de ficar rico, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
que afogam os homens na ruína e perdição. Então, você quer ficar rico e cai na ruína. Talvez não de dinheiro, mas talvez não experimente aquela paz que o salmista falou. E o seguinte é muito conhecido, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A Bíblia não proíbe ninguém taxativamente de ficar rico, mas nunca incentiva, jamais incentiva em nenhum lugar, e está cheia de advertências contra o perigo das riquezas. E esse trecho que a gente acabou de ler, ele me parece que leva a uma conclusão necessária, interpretação de um texto simples aqui. Uma eventual prosperidade financeira deve ser alcançada sem vontade de ficar rico. Porque querer ficar rico dá problema. Então, uma eventual prosperidade tem que ser sem querer ficar rico. Sem cobiça, sem amor ao dinheiro. Então assim, é muito difícil ficar rico. Claro que é. Você querendo já é difícil, sem querer é muito difícil. É quase impossível? É quase impossível. Totalmente impossível? Não, totalmente não. Mas se ficar, vai ser por motivos nobres e com atitude correta. É uma consequência, não é o que lhe move aquilo. Alguém pode desenvolver um projeto para facilitar a vida das pessoas. Ele não está pensando se vai ganhar muito dinheiro com aquilo ou não. Ele quer que a dona Zefinha, lá do distrito lá de Canindé, tenha água, que hoje ela não tem água. E ele quer desenvolver uma forma inteligente, barata de ter água, para onde não tem. E para onde o governo não vai levar, porque não compensa. A pessoa pode inventar isso e pode ganhar muito dinheiro com a patente, eu sei lá. Mas ele não quer o dinheiro, ele quer que a dona Zefinha tenha água. Né? Você pode montar uma empresa com alguma empresa, numa coisa que você sabe fazer, e trabalha de maneira ética, normal, direito, moderado, cobra um preço justo, e a empresa pode crescer, e você começar a contratar outras pessoas e abençoar outras famílias, e tudo bem. Tratar bem os clientes. Então, mas você não está indo pela cobiça, você está indo para fazer algo bem feito, para gerar um benefício a alguém. Tudo bem. É provável que não vai ficar rico, né? Mas se ficar, é indiferente se vai ficar ou não, nesse conjunto que eu estou falando. Então, eu acredito que cada casal, se puder concordar sinceramente que não vale a pena ganhar mais dinheiro movido por cobiça e que não vale a pena se matar para ganhar mais dinheiro, para ter o que pessoas têm e você não tem, isso já vai melhorar muito, mas muito problema na sua vida. E, por favor, pessoal, não vamos usar os filhos como desculpa, como disfarce para a nossa cobiça. Essa é a mais fácil que eu vejo de todas. O cara se mata de trabalhar e tudo. Você se mata para satisfazer sua cobiça e diz que é porque quer deixar um patrimônio para os filhos. Pronto. Não é porque sua cobiça está ali levando aquilo, não. É por causa só do filho. A cobiça está tranquila e só você está pensando única e exclusivamente do filho. Pode ser, mas na maioria das vezes não é, né? Isso é desculpa para poder deixar a cobiça bem quietinha onde está, porque tem uma parte dela que é até legal, a gente acaba até gostando. Muitas vezes a chance de ser uma desculpa é grande, né? Normalmente, pessoal, a gente sabe disso, a sociedade tem chegado até num consenso não, mas tem que se inclinar um pouquinho nisso. Normalmente, os filhos querem mais atenção e tempo de qualidade do que dinheiro mesmo. Sabe? Normalmente, quem quer patrimônio mesmo são os adultos. A criança quer coisas mais simples. Claro que se puder dar um brinquedo, uma coisa, toda criança ama ganhar brinquedo. Mas eu acho que atenção e tempo de qualidade, tudo vale mais do que um terreno, sei lá onde. Não é bem pela criança, assim, muitas vezes não. E recentemente eu acho que até na sociedade em geral, tem começado a perceber um pouco isso. Essa semana eu vi uma ilustração, achei bem interessante, no Instagram. Era um quarto de uma criança cheio de brinquedos, entupido, em tudo canto, caindo os brinquedos lá. E a mãe preocupada e a criança chorando, né? E a mãe perguntou lá, mas, meu filho, o que você quer mais que eu lhe dê? Aí o menino diz, um não. Só isso, queria um não. Queria ser educado. Não queria 10 ursos, sabe? 1 ou 2 está bacana, ele é legal. Um sim é bom, né? A criança gosta. Mas assim, ele queria receber um não. Ele queria que a mãe cuidasse dele. E não... Vamos lá. Então,
realmente, nos últimos finalzinho aqui mesmo, queria sugerir, né, que cada casal concorde que sinceramente, mas sinceramente mesmo, né, que não vale a pena ganhar mais dinheiro, pode ser muito mais dinheiro ou pouco mais dinheiro, mas mais dinheiro, movido por cobiça, movido por amor ao dinheiro, movido por querer ter o que outros têm e você não tem. Certo? Então, se puder concordar com isso, ótimo. E depois eu sugiro que os casais ajustem, cada cônjuge, né, ajuste um com o outro, as suas expectativas de ganho financeiro mesmo, sabe? Para não ficar uma coisa muito voando aí nas nuvens. Segundo suas circunstâncias, e sendo exigente com os motivos que lhe levam a agir nesse sentido, a querer isso que você está querendo. Combinem mesmo, se vão os dois trabalhar ou se vão só um, de que forma, em que circunstâncias, quanto tempo, como é essa rotina, por que essa rotina e não outra, por que esse tipo de trabalho e não outro, né? E estipulem um padrão aproximado, em reais mesmo, que seja, né? O que a gente tem para raciocinar aqui, que consideram adequado, segundo o histórico de vida de cada um, as expectativas de cada um e tudo isso, o que é razoável de acordo com suas circunstâncias, né? Em que você nasceu, foi educado, tudo isso. É claro que eu estou falando aqui, estamos falando aqui entre adultos, né? Se fosse entre os jovens, as crianças de 5 anos, talvez eu adaptasse um pouco isso aqui. Mas o que eu estou falando aqui já não são tantas escolhas assim. A gente já fez um monte de escolhas para chegar até aqui. Então, não estou falando aqui para virar astronauta, né? Piloto de Fórmula 1, não. Estou falando de fazer a melhor escolha entre as possíveis hoje, né? Cada vez vão sendo menos, né? Na circunstância em que cada um vive. Então, eu queria só sugerir essas coisas e pensar nessas coisas que estou falando, de expectativa e tudo isso, mantendo sempre a cobiça sob controle, né? E tentar ser movido pelo bem que aquela atividade vai gerar a outras pessoas, vai gerar de honra ao Senhor Jesus Cristo, né? Como embaixador dele, e tudo isso. E também, por favor, só também não ir para o extremo oposto da preguiça, né? E ser negligente já com os dons e habilidades que Deus lhe concedeu, lhe disponibilizou, um monte de gente sofrendo aí ao redor, precisando de um monte de coisa, e você parado só pensando não, né? Aí também não estou falando disso. Mas não quero desviar indo para esse ponto, mas também não vamos usar a desculpa de estou controlando a cobiça para também não vou fazer mais nada, vou ficar só controlando a cobiça dentro da rede. Aí também não. Então, pronto, pessoal, era isso que eu tinha que falar aqui. Queria só deixar no final aqui o conceito central mesmo, né, do que a gente tem falado, que é manter a cobiça sob controle. Eu entendo que a forma mais eficaz de um casal é evitar expectativas frustradas que tanto fazem sofrer nessa parte de dinheiro, nessa parte financeira. Tá? Então, se a gente não controlar esse bicho, ele vai devorar a gente, ele vai acabar com a gente. Mas se a gente controlar, eu acho que a gente pode experimentar, talvez não hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá quando, o que o salmista experimentou, aquela paz que ele experimentou consigo próprio, né? A alma em paz comigo, como ele disse. Então, acho que se a gente botar esse bicho na coleira, essa cobiça na coleira, uns dos outros, né? Pensando agora no nosso cônjuge, eu acho que a gente vai experimentar uma paz muito melhor e vamos estar nos preparando muito melhor para a eternidade, né? Então, vamos botar uma coleira nesse bicho o quanto antes e peço que cada um leve isso com a maior seriedade de conseguir, né? Sabendo que os benefícios vão ser hoje e eternos também. Ok, gente, estourei um pouco o tempo aqui. Acho que esqueci de falar no começo. A sugestão é que a gente vai ter essas 3 reflexões agora, né? Já vou passar a palavra para o Felipe. E, ao final, eu queria que cada casal tivesse um tempo, só os dois, né? A gente pode se espalhar aqui ou lá fora também, para conversar um pouco sobre isso, orar um pouco, né? Digerir um pouco o que a gente está falando aqui, né? Acho que às vezes a gente ouve muito e acaba não conversando muito um com o outro. E eu disse, não, na hora no encontro de casais, acho que é a hora melhor para isso. Então, eu queria que no final, né, depois que eu vou terminar, a gente se dividisse aqui cada casal num canto, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, orar e tomar algumas decisões, se for o caso mesmo. Tá bom? Então, com prazer que eu passo aqui a palavra para o Felipe. Boa noite, irmãos. Para mim é sempre um privilégio e uma responsabilidade muito grande também trazer a palavra. E eu quero iniciar com um tempo de oração antes da gente ler o nosso texto aqui. Vamos orar. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra e, ao mesmo tempo, aqui, Senhor, reunidos como casais,
Obrigado pela palavra trazida pelo teu servo, André, que falou a nós, falou ao nosso coração sobre a dificuldade que nós temos com a cobiça, como precisamos, Senhor, domar isso para a tua glória como casal. Também te peço agora, pelo que iremos aprender, ainda dentro da tua palavra, que o Senhor nos conduza em tudo isso, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a história de um casal que começou, essa história foi algo específico na vida deles. Um deles errou gravemente, muito seriamente, com graves consequências. Fez o outro errar também. Depois que os dois erraram feio, eles sentiram uma grande vergonha. Depois de terem sentido essa grande vergonha, como se não assim bastasse, eles ficaram culpando um ao outro as consequências. Foi isso, foi aquilo. Talvez você tenha pensado aí, foi a sua criação, foi os filhos, foi você que não me tratou direito. Depois eles sofreram as consequências, e foram consequências graves, por conta do erro que eles cometeram. E depois, ainda assim, eles receberam uma palavra de graça e de perdão. Essa história, vocês já devem imaginar que ela está na Bíblia, mas ela também está na vida de todos nós. É a nossa história como casal. Todos nós passamos por essa sequência de fatos, todos nós sofremos as consequências dos nossos erros. Quem de nós nunca culpou o outro por algum erro que cometeu? Mas essa também é a história do primeiro casal. Então, eu vou ler rapidamente o texto aqui e tirar algumas aplicações relacionadas ao nosso casamento. Está lá em Gênesis 3, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Vamos parar por aqui e já tirar algumas aplicações relacionadas a isso. Como eu falei, irmãos, essa história, ela tem muito da nossa história. A gente vê Eva sendo aquela que começa a conversar com a serpente. Nosso tempo aqui é um tanto curto, então, mas ao mesmo tempo essa história é um tanto conhecida nossa.
Mas a gente poderia explorar aqui como a serpente aborda a mulher. Ela pergunta para a mulher se foi assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma das frutas, nenhum dos frutos de todas essas árvores aqui, vocês não podem comer nada. No final das contas, é o que a serpente, é o que o diabo está perguntando para ela. Ora, a serpente está tentando fazer de Deus um estraga-prazer. Alguém que colocou um casal num paraíso maravilhoso que eles não podem fazer nada. Nada muito diferente do que o que Satanás tenta fazer com a nossa vida também. Quando ele quer nos tentar, ele quer nos fazer ver que a vida que Deus nos dá é uma vida muito chata, muito cheia de amarras. Bom mesmo é a vida de liberdade, uma vida que você não tem amarras de ninguém, nem de coisa nenhuma, nem de religião nenhuma. É assim que Satanás muitas vezes nos aborda. É um dos truques aí, como o André falou, que Satanás usa contra nós. Mas o foco que eu queria chamar aqui para a gente é que em cada uma dessas ações, tanto no pecado, que a gente lembra que a mulher foi essa que foi abordada e que pecou, mas a gente sabe que ela também fez isso junto com o seu marido. Ou seja, até mesmo nesse ato aí de pecar, os dois fizeram juntos. Mas depois, quando o texto prossegue, os dois sentem vergonha. Deus vem para falar com eles e eles estão escondidos. Quem está escondido? Só um? Não. Os dois. Quando o texto prossegue também, quando Deus pergunta para eles sobre quem foi que fez isso, e eles começam a apontar, o homem disse que foi a mulher disse que foi a serpente. Quem foi que fez a serpente? Foi Deus. Então a culpa, no final das contas, é de Deus. Mas dentro dessa culpa que eles estão sentindo, e essa transferência aí nada mais é do que uma culpa que eles mesmos sabem que têm, os dois estão juntos. E quando vem as consequências, que vocês já devem ter ouvido várias vezes, consequência do pecado de cada um, que vem sobre a serpente, uma consequência que vem sobre o homem com relação ao seu trabalho, uma consequência que vem sobre a mulher com relação às dores de parto e também a incompatibilidade de genes. Se você já ouviu falar isso não é novo não, isso aí está lá em Gênesis 3. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso quer dizer que os dois vão viver brigando. Um vai querer uma coisa que o outro não quer. Isso aí é desde Gênesis 3. Aí as pessoas vão falar vários nomes bonitos para isso, né? Até hoje. Incompatibilidade de genes, não deu certo, uma coisa entre nós. Mas é isso. Mas até nas consequências, os dois estão juntos. Porque a consequência vem sobre o trabalho do homem, mas a mulher não vai trabalhar também. A consequência vem sobre as dores de parto, mas quem é que vai estar com a mulher durante esse tempo? Quem é que vai ver a sua esposa sofrer? Quem é que vai passar por tudo isso? São os dois. Antes que alguém diga, não estou dizendo que a dor de parto é a mesma dor que o homem tem ao ver a mulher sofrendo, né? É óbvio que não é a mesma coisa. Mas os dois estão sofrendo as consequências das suas dores, das dificuldades do seu próprio pecado. Mas tem um aspecto aí, irmãos, do versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que eu acho belíssimo desse texto é que ele vem no meio de um turbilhão de maldição. Ele começa já no verso 14, quando Deus vai falar com relação às consequências e a maldição com relação à serpente, e parece que ele fala do que vai acontecer com a serpente, que ela vai rastejar sobre o chão e tudo isso, e no versículo 15 vem uma palavra de graça, vem o evangelho,
vem a salvação. No meio de tudo isso, no meio dessa desgraça aqui que acabou de acontecer nesse relacionamento aqui desse casal. Consequências gravíssimas que até hoje nós estamos sofrendo. Pois no meio dessa desgraça, tem uma palavra de graça. Quando ele vem falar sobre a descendência da mulher e a descendência da serpente, vocês já devem ter ouvido falar também, que o descendente da mulher viria, sofreria uma ferida no seu calcanhar, seria algo relevante, significativo, mas a serpente haveria de ser derrotada. Essa é a palavra do Evangelho. Já aqui, na forma tão pequena, como uma semente. A semente de um dia, as árvores que a gente vê tão grandes, um dia foram só uma semente. Aquela semente que um dia foi essas grandes árvores que a gente vê, é como se a árvore, do jeito que ela está grande hoje, ela também estava ali, de uma certa forma, potencialmente. O Evangelho todo está aqui, bem encapsulado, mas está lá. Acontece que ele vai ficando maior e maior e maior. Mas o que eu quero chamar a atenção da gente é que no meio de tudo isso, a consequência da graça de Deus também é para os dois. Já que o meu tempo está correndo aqui, e eu quero que vocês lembrem de algo que eu falei para vocês, e quero que isso também fique no meu coração, é que algo que eu posso perceber desse texto todo aqui de Gênesis 3 é a união. Algo que nós poderíamos aprender daqui é que no meio do pecado do nosso casamento, porque se vocês são como eu, vocês pecam também, né? Então, no meio do pecado que tem lá dentro do nosso casamento, que só o casal conhece, que no meio de tudo isso, a gente divida, a gente tenha união e que a gente divida a luta contra esse pecado. Por quê? Porque se teve alguma coisa que sobrou de toda essa desgraça que aconteceu aqui, foi que depois que eles saíram do jardim, eles saíram como? Juntos. Eles tiveram filhos que já na próxima geração já estava tendo inveja e assassinato. Pois é. Mas eles ainda estavam juntos. Então, no meio do pecado da nossa vida, que a nossa luta como casal seja também em união. Que ao invés de a gente ver o pecado do outro, e é ruim ver o pecado do outro, especialmente quando se trata de expectativas. As expectativas que a gente cria sobre o outro. Quase como uma vontade de que o outro supra em nós tudo aquilo que a gente não tem. Então, no meio desse pecado do outro, da fraqueza do outro, que ao invés de a gente olhar com esse desprezo, a gente olhe como quem está junto e quer lutar contra isso, junto com o outro. Eu quero falar também que nós precisamos dividir e estar juntos no meio da vergonha. Os dois estavam envergonhados juntos. É muito fácil quando o outro erra e a gente pensa, não, mas foi ele ou foi ela. Vai se resolver com Deus, vai ter aí as suas dificuldades, mas a culpa não foi minha. E por que não dividir a vergonha? Por que não dividir essas lutas? Por que não dividir, a palavra é essa mesmo, a vergonha? E tornar o arrependimento do outro talvez um pouco mais fácil ou menos doloroso. Por que não? Por que não dividir a vergonha? Por que não dividir a culpa? Já que um está apontando aqui para o outro,
Porque a gente não faz o contrário. Dividir a culpa, é isso mesmo. Não, mas quem pecou foi ele. Sim, e você não está com ele, não? Aí, porque foi ele que pecou, então, deixa para lá, porque aí ele vai se resolver com Deus, mas eu estou tranquilo. Eu estou bem, não fui eu que errei. Por que não dividir? Por que não pensar, o que eu poderia ter feito para poder, pelo menos, ajudar para que isso não aconteça novamente? Ou o que eu poderia ter feito para que isso não tivesse acontecido? Não, mas foi o outro. Não estou dizendo que você vai pagar pelo pecado do outro, não. São duas coisas diferentes. Mas o que acontece aqui em Gênesis 3 é para os dois. Os dois juntos. Então, por que não dividir a culpa? Dividir naquela hora de poder pensar o que eu poderia fazer para tornar isso um pouco diferente. Mesmo não tendo sido eu que errei. Por que não dividir as consequências? As consequências do erro. Ah, mas não fui eu. Eu sei. Mas as consequências vêm para os dois. Aí você pode viver a vida reclamando, ah, mas foi você que fez aquele negócio errado, e até hoje a gente está sofrendo. Ou simplesmente tornar essa luta, essa dificuldade, algo menos doloroso para quem errou. Não ser aquele que esmaga a cana quebrada. Não ser aquele que o outro está tentando se arrepender e você, está vendo? Eu avisei. Eu disse, mas você não me ouviu. E por último, irmãos, a gente precisa dividir a graça, o perdão. A graça que vem aqui é para os dois. O descendente que viria da mulher, ele via trazer salvação para os dois. A gente precisa dividir a graça. A gente precisa dividir as palavras de perdão. De perdão. Cristo morreu para nos perdoar. Cristo morreu e ressuscitou para nos ajudar a obedecer. Nosso casamento não precisa ser de uma vida de apontar um para o outro o que o outro fez de errado, não. A gente pode viver o nosso casamento pela graça. A graça triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago. Na verdade, está na Bíblia inteira. Essa é a mensagem da Bíblia. A graça triunfa sobre o juízo. Não é porque nós estamos no nosso direito que a gente pode simplesmente pisar naquele que errou. Pelo contrário, a gente precisa cultivar no casamento uma atitude de graça. No meio de toda essa desgraça, como eu falei, tem Gênesis 3,15, que muda toda a Bíblia. Gênesis 3 mudou toda a Bíblia, mas Gênesis 3,15 mudou mais ainda. Vamos dividir, irmãos. A gente pode dividir. A gente pode dividir a luta contra o pecado, a vergonha, a gente pode dividir até a culpa, as consequências dos nossos erros. Mas principalmente, irmãos, vamos dividir a graça de Deus dentro do nosso casamento. Grandioso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que sejamos de fato, naquilo que vivemos como casal. E que isso, ó Deus, implique em dividirmos aquilo que o primeiro casal, de uma certa forma, dividiu também. Em outros aspectos não, mas hoje, olhando, depois de que tudo isso aconteceu, vendo todas as consequências que isso já trouxe para nós, para toda a humanidade, ó Deus, que venhamos a aprender de tudo isso, que podemos dividir. Podemos ser na luta contra o pecado e podemos ser também, Senhor, em dividir a graça, o perdão. Oramos a Ti pedindo em nome de Cristo. Amém. Antes de começar, fazer uma pequena referência ao que o Felipe falou sobre a dor do parto. Eu era recém-casado quando um amigo acompanhou a esposa no nascimento do primeiro filho deles. Aí ela se queixou muito de dores.
e ele queria consolá-la, mas era desajeitado. Dor foi o meu dente, quase ela apanha dele. Irmãos e amigos, muito agradecido ao André pela oportunidade, eu selecionei alguns conselhos de muitos que poderiam ser dados para lhes trazer hoje. É um prazer, uma honra para mim. Homem e mulher. Um rapaz e uma moça que chegaram à sublimidade do casamento permanecem exatamente como Deus os criou. Homem com temperamento masculino e mulher com temperamento feminino. Eu e Carminha somos muito diferentes, mas vivemos em harmonia. Se ela não fosse como é, bem diferente de mim, eu não teria sido atraído por ela como sempre fui e sou. O casamento não modifica o caráter, mas o marido e a mulher poderão melhorar seus próprios modos se vierem a admirar ou invejar o comportamento do outro. Defeitos da pessoa amada não serão automaticamente corrigidos pelo casamento. É ilusão pensar nisso. Pois cada cônjuge conservará suas características pessoais. Quem decide casar com alguém a quem conheceu e admira depois de namoro, noivado, muito tempo, obviamente não gostaria de ser surpreendido com a mudança de caráter dela depois do casamento. Ele casou com aquela mulher, quer que ela seja assim. A mesma coisa as mulheres com os homens, não pode mudar. Cônjuges devem tolerar esquisitices, admitir gostos diferentes e aceitar ou participar, dentro do razoável, das amizades que forem surgindo no convívio social de cada um. Individualidade. Conforme disse o aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry, aspas, em cada pessoa há um grande segredo, uma planície interior com vales de silêncio e com paraísos secretos. Faixas. Pois bem, eles devem ser respeitados por cada cônjuge. As diferenças e a individualidade do marido e da esposa podem até servir de exemplos dignos de imitação, beneficiando o outro, o casal. Atitudes e gestos. No dia a dia, o amor se revela nas atitudes, pois a esposa o sente quando o marido se interessa e tem consideração por ela. E ele o percebe quando é alvo da atenção e do carinho que ela lhe dedica. Pequenos gestos podem ser mais apreciados do que grandes presentes. Finanças e ansiedade. Conforme a preferência do casal, o planejamento econômico e financeiro da família pode ser feito por um, pelo outro ou por ambos. Podia até suprimir isso aqui depois que o André falou, mas está escrito e vou ler, até um pouco. Qualquer dos casos, é bom levar em consideração o ensino de Jesus Cristo, Mateus 6, 25, 26 e 33. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Luta pela vida. Numa família bem constituída, esposas e filhos apreciam e valorizam mais do que o sucesso profissional do pai ou da mãe, o resultado financeiro de seus esforços, o trabalho, mais do que isso,
o trabalho honrado, a perseverança e a dignidade que caracterizam sua luta pela vida. Local e hora. Havendo necessidade de um cônjuge motivado por ressentimento, ter de apresentar ao outro uma queixa, repreensão ou exortação, deve escolher cuidadosamente a hora e o local, sendo imprescindível que só os dois participem da conversa, ninguém mais. Atenção no trânsito. Cônjuges devem escolher ocasiões e ambientes tranquilos para discutirem sobre quaisquer assuntos. Para serem produtivas e gratificantes, as discussões precisam de tranquilidade. Não está tranquilo? Aguarda outra oportunidade. Isso será impossível, a tranquilidade. Se um dos estiver dirigindo um carro, como é que pode ter tranquilidade? Conforme o ditado popular, da discussão nasce a luz. Mas no trânsito o que pode nascer é uma briga. Discutir o trânsito é uma insensatez que pode prejudicar o casal. Aliás, não é só discussões que devem ser evitadas, mas também qualquer assunto que possa impedir a atenção do motorista, inclusive conversas e telefone celular. Não olhar para o trânsito todo o tempo, enquanto se dirige um carro, pode ocasionar mortes do próprio motorista ou de suas vítimas. Eu conheço casos. Por mais normal que isso pareça, ninguém está livre de pagar caro se não levar a sério o assunto. Filhos e exemplo dos pais. São 4 assuntos sobre filhos. O cônjuge que errar não deve esconder o fato. Numa fábrica de aviões, um grande painel diz: errar é humano, esconder o erro é um crime. O casal deve ensinar isso aos filhos. É bom lembrar, porém, que para eles não existe ensino melhor do que o exemplo dos pais. Filhos e disciplina. Se vierem a ser agraciados com a chegada de filhos, a eles devem ser dados amor, cuidados, carinho e educação em todos os aspectos, inclusive disciplinar. A criança que não obedece aos pais tende a não obedecer aos seus professores e depois aos superiores hierárquicos que a vida lhe proporcionar, e ele vai ter. Quem nunca apanhou uma surra merecida na infância, dada com amor pelo pai ou pela mãe, expõe-se a apanhar uma imerecida surra quando adulto, dada sem piedade por gente grosseira que se ofende facilmente, e como tem. Filhos, união ou desunião. Nunca os pais devem demonstrar às crianças que estão em desacordo, em especial se o assunto for relativo a eles. Se o fizerem, eles perceberão e poderão questionar ou desrespeitar a autoridade materna ou ambas. Essa prática tenderá a transformar o elo de união, que é um filho, no motivo de desunião do casal. Consequência. Filhos e educação. Tudo que os pais fizerem pelos filhos por dever e tudo que investirem para educá-los será insignificante em relação à felicidade que poderão desfrutar no futuro ao verem o sucesso profissional ou o bem-estar dos filhos. Prevenção e proteção. Ninguém discorda de que prevenir é melhor do que remediar. Apesar disso, muitos acidentes no mundo já ocorridos, inclusive fatais, podiam ter sido evitados. Exemplos não faltam. A prevenção contribui muito para a segurança da família, mas a desejada proteção
não depende só de nossos cuidados. O casal não pode prescindir de orar a Deus, de ler a Bíblia. Meu conselho é: nunca esqueçamos e sempre tentemos confiar no ensino contido no Salmo 34, 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essencial. Rosas e espinhos. Todo mundo concorda com a seguinte realidade: para ver rosas é preciso que haja espinhos. E é melhor haver espinhos para que haja rosas do que o contrário. Pois bem, os casais poderão conviver melhor se considerarem com espinhos os pequenos problemas do dia a dia. Todo dia tem problema. E como perfumadas rosas, as alegrias decorrentes de um casamento em que o amor seja cultivado no jardim da tolerância e da gratidão. Idades e aparências. Cada idade tem beleza própria e valor intrínseco. O ideal para cônjuges é que sejam da mesma faixa etária. Isso fará com que nunca um venha a ficar em desvantagem em relação ao outro, mantendo o desejável equilíbrio no casamento. A aparência física, como todos sabem, vai se modificando a cada hora ou a cada minuto. Se o envelhecimento de um não agradar o outro, o remédio é se olhar no espelho e ver que também envelheceu. Jovens e idosos. Cônjuges que ainda não ficaram viúvos devem agradecer a Deus pelo envelhecimento de ambos e a suavidade com que jovens se transformam em idosos. É imperceptível. Com 90 anos eu posso dizer isso. Quando eu fiz 90 anos eu pensei, não parece que eu tenho 90 anos, não sinto isso. Depois agora estou com 91 e estou sentindo peso. A velhice deve ser valorizada como um imposto que é privilégio de quem recebeu a dádiva de uma longa vida terrena, credenciando-se a dar conselhos, como agora. Pedir perdão e perdoar. O Felipe já falou aqui, mas eu também tenho que ler o que escrevi. Perdoar é importante nas relações humanas em geral e é essencial no casamento. Repetindo, nas relações humanas é importante, no casamento é essencial. O referido ato pode ser comparado a uma solda que une duas peças partidas. Será benéfico para o casal o fato de um dos cônjuges soldar o casamento. Por isso, o outro deve colaborar para garantir que a valiosa oportunidade não seja desperdiçada. O perdão pode ser considerado uma reafirmação do amor que ele uniu um homem e uma mulher em casamento. Se não é fácil perdoar a quem pede perdão, mais difícil é perdoar a quem não pede. E às vezes é necessário. Se o orgulho impediu a pessoa de pedir perdão, ela deve suplicar a Deus que Ele dê força para neutralizar o amor próprio exagerado e lhe conceda humildade. Ela é necessária, pois pedir perdão é um ato de humildade que enobrece a prática. O maior exemplo de perdão conhecido é o de Jesus Cristo, que pediu a Deus para perdoar os que o estavam torturando e matando o seu próprio filho amado. Se esse grandioso exemplo contém a grandiosa lição de que também nós devemos perdoar até quem nos odeia, podemos concluir que perdoar a quem nos ama é um dever de todo cristão. Sabe os conselhos? Os seguintes conselhos bíblicos são fundamentais para uma feliz vida conjugal. No apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,7,
Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Do apóstolo Paulo, Efésios 5:28. Os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Edificação do casal. Esse é o penúltimo. Um conselho simples, mas igualmente valioso, é o seguinte: paralelamente às orações e leituras da Bíblia, que diariamente marido e mulher devem fazer, invistam alguns minutos para lerem juntos um trecho de um livro para edificação de casais. Tem muitos, mas eu posso recomendar um. Talvez a pessoa que tem aqui presente não vai gostar, mas eu vou dizer. É um livro do pastor Mauro. No livro Casamento Transformado, que ele escreveu há 16 anos, ele desafia o cristão a melhorar seu casamento, focalizando a raiz dos problemas, que é o que acontece no interior do coração. E mostra com clareza como fruto do Espírito possibilita um casamento agradável a Deus. Último, casamento feliz. O amor do qual se originam sonhos e planos de pessoas que entrelaçaram suas vidas. Repetindo, o amor é a seiva que nutre e faz florescer a árvore da família oriunda de seu casamento. Mas uma longa e harmoniosa vida a dois não depende só dos cônjuges. Não. Também ela não é obra do acaso, como muitos pensam. Obra do acaso. Não é. O que é? É consequência da ação amorosa, soberana, e misericórdia de Deus. Eu vou fazer 70 anos de casado e acredito a Ele. Tudo isso bem de acordo com o ensino bíblico contido no Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado.